Então, irmãos, é com muita honra que eu apresento o pastor Danilo Sina. Pastor Danilo é um saxofonista também, músico. Estará trazendo uma palavra para nós essa noite. Ele pastor na igreja Profetizando Nações, da minha querida amiga Fernanda Brum, Emerson Pinheiro. É muita honra que eu passo a palavra para você. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com você? Amém também, né? O amém foi mais baixo. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Quero agradecer o convite do querido Márcio, André. Fico feliz em conhecer toda essa gente boa aí. Nos dias que não tiver culto aqui, minha igreja é logo ali, tá bom? Nos dias que não tiver culto, bispo, é claro. Fiquei muito feliz em conhecer o bispo Robson, alguém que eu já acompanho de longe, né? Conheci de ouvir falar. Hoje os meus olhos tive um tempo aqui no gabinete com ele, já fui muito abençoado. Ele compartilhou comigo os projetos da igreja e eu fico feliz em saber que a igreja ainda se preocupa com o ensino e com o ensino da música, porque a nossa sociedade hoje, nós conversávamos isso há pouco tempo, está tão doutrinada com conceitos que não são conceitos cristãos, principalmente na área da educação e na área da arte. Então, quando eu conheço uma igreja que investe no ensino e na formação de novos artistas, meu coração se alegra muito. Então, parabéns, bispo Robson, a todo o corpo de pastores dessa igreja aqui. É claro que eu fui convidado para compartilhar a palavra com vocês, mas já que o querido pediu para que eu tocasse uma música, eu gostaria muito de cantar, mas eu sei que os irmãos estariam de 10 em 10. Eu vou tocar aqui uma música para louvar o Senhor. Tenho certeza que vocês conhecem.
Aleluia, glória a Deus. Te convido a abrir sua Bíblia nesse momento. Livro de Atos. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Assim que você for achando, você pode ficar de pé, por gentileza. Atos 28, aqueles que acharam, digam amém. A tradução que eu tenho em mãos diz o seguinte: uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Verso 5: mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Eu quero que você, por gentileza, ainda de pé, repita após mim: e tendo esperado muito tempo, vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia. Eu sei que você gosta disso, então vira para o vizinho que está ao seu lado e fala assim: vão ter que mudar de ideia. Amém. Dê um glória a Deus e pode sentar no seu lugar. Alguém consegue água para mim? Consegue água? Uma toalha de papel. Queridos, eu quero ser bem breve na minha mensagem nesse momento e peço, por gentileza, a sua atenção. O texto que nós lemos está fazendo referência a uma viagem que o apóstolo Paulo fez até Malta. Deixa eu voltar só um pouquinho para que nós possamos entender o contexto. Paulo, ele é preso em Jerusalém, e preso porque pregava o evangelho, está sendo perseguido, principalmente pelos judeus e por aqueles que não concordavam com a mensagem do Cristo ressurreto. Paulo em Jerusalém, ele está sendo perseguido, agora o povo não quer mais apenas prendê-lo, mas o povo também quer matá-lo. Paulo, sabendo do que eles queriam fazer, ele fala o seguinte: não, me leve para Cesareia. Paulo agora está sendo levado para Cesareia, porque lá, apesar de ainda preso, ele teria um pouco mais de segurança. Porém, os judeus que estavam em Jerusalém falam assim: não, mande Paulo para cá. Na verdade, eles tinham uma estratégia de querer não apenas ver Paulo preso, mas matá-lo. Paulo, sabendo de toda a trama que existia por trás disso, ele fala o seguinte: não me mandem para Jerusalém. Eu sou um cidadão romano, permita que eu vá ser julgado em Roma. É como se Paulo estivesse suplicando, apelando ao STF. E falou assim: não me deixe ser julgado aqui, me mande para Roma. Os homens que tinham poder de Paulo naquele momento acham interessante a saída que Paulo dá, então eles vão dar agora início a uma viagem de transporte de Paulo, aonde ele estava em Cesareia, até Roma. Vocês me entendem? Diga amém. Sabe que naquele tempo não tinha os nossos meios de locomoção, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha o aeroporto do Galeão, não tinha a rodoviária Novo Rio e tudo mais. Então, as viagens, principalmente viagens longas, se davam por navio, e Paulo vai entrar
dentro do navio como prisioneiro e junto com outros prisioneiros com destino a Roma. Sobre ele tem um centurião que está responsável de levar Paulo e os outros prisioneiros até Roma. A viagem se inicia e começa tudo bem, numa dessas paradas que o navio faz para trocar de navio e tudo mais. Paulo, ele tem uma mensagem da parte de Deus que eu chamaria de uma revelação. Paulo fala o seguinte, ele chega ao centurião e fala o seguinte, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma revelação da parte de Deus. Pois não, Paulo, o que você quer falar? Não me parece bem nós continuarmos a viagem. Mas como assim, Paulo? Você entende alguma coisa de navegação? Não é que eu entenda, é que eu tenho uma revelação da parte de Deus. Naquele momento, o centurião, ele poderia sim pausar a viagem, mas ele preferiu consultar o dono do navio, o dono da embarcação. Então, ele vai até o dono e fala o seguinte, um dos prisioneiros diz que está com uma revelação e não quer mais seguir viagem, porque fala que o navio vai se perder e tudo mais. O rapaz que está responsável por aquela viagem, o piloto, o capitão, fala assim, não, isso é besteira, podemos prosseguir viagem. E naquele momento o centurião tem que decidir se ele vai ser guiado pela informação do capitão ou pela revelação de Paulo. Entenda que nesse momento existe algo que se contradiz. A informação, ela se contradiz com a revelação. E a pergunta que eu faço para você essa noite, você tem guiado sua vida por informação ou por revelação? Porque entenda, eu não descarto a informação, mas a revelação, principalmente vinda de Deus, ela se sobrepõe à informação. Não estou entendendo, pastor, eu te explico. Entenda que, muitas das vezes, o que nós lemos no jornal é uma informação. A notícia que chega aos nossos ouvidos sobre a economia do país, tudo isso é uma informação. E por muito mais que essas notícias possam nos assustar, a nossa vida não é guiada pelas informações humanas, mas pelas revelações divinas. Não guie a sua vida por informação apenas, mas principalmente por revelação, querido. Muitas das vezes você vai chegar de frente ao médico e, segundo os exames, ele vai te dar uma informação. E já era. Pode voltar para casa porque essa sua doença não tem cura, essa sua doença não tem mais jeito. Entenda, querido, por mais que o médico tenha estudo e tenha os exames, tudo isso é uma informação. Agora, a revelação de Deus para alguns aqui pode ser, por mais que essa doença aos olhos humanos possa parecer impossível de curar, você pode ligar para o bispo Robson e marcar o culto de ação de graça, porque a tua cura está chegando hoje. Alguém recebe essa palavra aqui? Entenda, não guie sua vida apenas por informação, não guie sua vida apenas por aquilo que estão dizendo, sabe? As notícias podem ser, o Brasil vai de mal a pior, mas a revelação que eu tenho ouvido da parte de Deus é diferente. Independente do que fale, do que propague, nós somos guiados por revelação, sabe? Eu sei que somos uma igreja pentecostal, amém? Eu venho de uma tradição pentecostal, sou pentecostal. E eu adoro quando eu venho de uma família muito, muito profética, eu diria, quando minha avó, minha tia, é usada até hoje como eis que te digo, e isso sim é uma mensagem, mas eu gosto quando a gente é movido por eis que está escrito, porque a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. Essa é a maior revelação que nós temos. Então, naquele momento, o centurião ele tem que decidir, ele vai seguir por informação ou por revelação? E pasmem você, ele decide seguir pela informação, ele decide seguir por aquilo que o piloto está dizendo, até porque é um capitão, Paulo é só um prisioneiro. Eu estou comparando o que Paulo fala com o que um capitão fala, eu estou comparando aquilo que Paulo, um mero prisioneiro, indo ser julgado, está falando por aquilo que o capitão, alguém que tem importância, relevância naquele contexto, está falando. Entenda, muitas das vezes, assim como aquele homem, nós deixamos de ouvir a revelação por conta da condição de quem fala. Queridos, entenda, Deus, ele pode usar quem ele quiser, da forma
como Ele quiser, porque Ele é Deus. Deus usa rico, Deus usa pobre, Deus usa preto, amarelo, branco, azul, verde, colorido. Deus usa aquele que tem muito estudo, Deus usa aquele que não tem muito estudo. Deus usa quem Ele quiser. Agora, nós que temos que ter a percepção de saber quando é Deus e quando não é Deus. Entenda, não julgue a revelação pela condição de quem fala. Já vi muitas pessoas com situações de vida simples, humilde e limitada, mas ser usado por Deus de forma extraordinária. Quantos conhecem alguém assim? Eu falava, meu Deus do céu, como pode alguém ser usado tanto por Deus? Porque Deus, para te usar, Ele não precisa do seu canudo. Para Deus, para te usar, Ele não precisa da sua conta bancária. Deus, para te usar, Ele não precisa saber que carro você usa, porque Deus, para usar alguém, Ele precisa apenas de corações e ouvidos disponíveis a ser usado por eles. Tem alguém que quer ser usado por Deus aqui essa noite? O camarada falou assim, eu não vou te ouvir não, eu vou ouvir o camarada que tem mais experiência, aparentemente. Então ele segue, ele toma a sua decisão em cima de uma informação. Eles dão continuidade à viagem, e acontece justamente aquilo que Paulo havia falado. O navio se parte porque levanta-se uma grande tempestade, e o povo agora está correndo, se preocupando, e o povo fala, quem souber nadar, nade, quem não souber, se agarre nos destroços do navio, dá um teu jeito. E nesse momento, eu não sei se Paulo falou, mas se fosse realmente uma profetisa, uma mulher, ela falaria, eu te avisei. Será que é só minha esposa que tem esse dom? Eu não sei a esposa de você, mas a minha esposa, Rebeca, ela tem um dom de línguas. Meu Deus, a igreja está testificando já. O que é o dom de línguas? É quando uma coisa que ela avisou dá errado, irmão, ela manifesta o dom de línguas. Eu te avisei, eu falei isso, eu falei aquilo, eu falei, amor, já não basta a vergonha de saber que eu estou errado? Eu não sei se Paulo naquele momento falou, eu avisei a vocês que tudo ia dar errado, que o barco ia se perder, mas entenda algo, naquele momento, novamente, Paulo é usado com uma outra revelação. Paulo fala, ei, o barco se perderá, mas nenhum de vocês se perderá, porque o Senhor confiou a vida de vocês a mim. Entenda que esse povo, ele está sofrendo algo, não porque Deus quer, mas porque eles não foram obedientes a uma revelação. Perdemos muitas coisas nas nossas vidas, quando não damos ouvido à maior revelação que Deus nos trouxe, a sua palavra. Muitos barcos se perdem aqui como se perdeu, porque não damos ouvido à sua revelação. Então Paulo fala assim, o barco vai se perder, mas a vida de vocês será preservada. E agora é um Deus nos acuda, estão pulando no mar, e para tentar se salvar, eles nadam, uns pegam ajuda nos destroços do navio, como eu já falei, e nisso eles chegam até uma ilha chamada Malta, e foi o texto que nós lemos, quando justamente esses homens, eles chegam nessa ilha chamada Malta. Chegando nessa ilha, diz o texto que chovia e fazia muito frio. Então o povo daquela ilha, como um povo acolhedor, faz uma fogueira para receber bem aqueles homens que estavam saindo daquele sufoco. Diz o texto que naquela fogueira que se levanta, Paulo ele vai alimentar. Como? Jogando um graveto. E nisso que ele joga um graveto, diz o texto que uma cobra pica a mão dele. Uma cobra o morde. E eu aprendo aqui duas coisas. Primeiro, foi acender o fogo que uma cobra se revelou. Entenda que o fogo revela as cobras. O fogo revela quem é cobra. E fogo na Bíblia tem muitos significados, um deles é aprovação. É no dia do fogo, é no dia da aprovação que você vai saber quem está do seu lado, se é amigo ou se é cobra. É no dia da provação, é no dia da falta, é no dia da angústia, que você vai saber se aqueles que te ladeiam, aqueles que se dizem amigos, são amigos ou são cobras. Entenda isso. O fogo revela as cobras. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, me revela quem é quem. Deus está falando, não está faltando revelação, está faltando você acender o fogo na sua vida. Primeira coisa, o fogo revela as cobras. Segunda coisa,
é quando Paulo vai estender a mão para jogar o graveto, que ele é mordido por tal cobra. E quantas pessoas, ao estender a mão, não foram picados por cobras? Não foram traídos, não foram mordidos? Nunca imaginei que ao estender a mão a tal pessoa fosse acontecer o que aconteceu. Pois é. Infelizmente, eu falo isso com tristeza. Às vezes, a gente abre a página do Facebook, de uma rede social, e eu canso de ver crente falando: eu fui ajudar fulano de tal, e fez isso comigo. Eu fui estender a mão e me traí, eu fui... Primeira coisa, querido, o que você tem para se queixar, se queixe com Deus. Não faça o seu Facebook de confessionário. Não faça isso. Segunda coisa, que eu vejo muitas pessoas falar: eu ajudei, estendi a mão e fez isso comigo. Nunca mais, querido, entenda bem. Aquilo que Provérbios diz, e Paulo vai repetir em Romanos 12. O quê? Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Sabe, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá uma Coca-Cola para ele. Mas não pague o mal com o mal, porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A justiça vem de Deus, é o que a Bíblia diz. A justiça vem de Deus. Existem pessoas que, porque foram mordidos pela cobra, estão morrendo com o veneno da cobra. Porque entenda bem, a cobra, ela mantém o veneno e não morre com ele. A cobra, ela pode ser portadora do veneno e não morrer. Já você, se manter esse veneno dentro de você, chamado amargura, falta de perdão, certamente você morrerá. Libera o que fizeram contigo, querido, passou, acabou. Libera, perdoa, porque você não precisa morrer com esse veneno chamado falta de perdão. Quantos me ouvem, digam amém? Amém. Eles agora estão nessa ilha, e porque Paulo foi mordido por essa cobra, aqueles homens começam a pensar, a conjecturar algo sobre Paulo. O quê? Primeiro, que ele é um amaldiçoado. E por que amaldiçoado? Porque eles pensam: o camarada saiu de um naufrágio como esse, por misericórdia de alguém, divina talvez, ele até conseguiu escapar, mas agora que, quando ele vai, comemorar a vitória, ele é picado por uma cobra, certamente é um amaldiçoado. E está aqui um outro engano, um outro pensamento, que muitas das vezes nós damos lugar. Qual é? Porque vemos às vezes alguma pessoa em uma situação difícil, falamos: isso aí deve estar devendo a Deus. Porque vemos alguma pessoa em situação contrária, falamos: isso aí deve estar devendo a Deus. Rapaz, isso não me engana. Essa prova que ele está passando, pode confessar o adultério. Isso aí, rapaz, essa prova que ele está passando, já sei, deve estar com amante na rua, só pode estar em pecado, só pode estar fazendo isso. E entenda, querido, não defina o caráter de alguém pela prova que ela está passando. Eu vou repetir: não defina o caráter de alguém, a vida, a santidade de alguém, pela prova que ela pode estar passando, porque prova não define a vida de ninguém, prova não define o caráter de ninguém. Porque Paulo foi mordido por uma cobra, mas mesmo assim era um homem íntegro e fiel a Deus. Estevão foi apedrejado, um homem íntegro e fiel a Deus. João Batista perdeu sua cabeça, um homem íntegro e fiel a Deus. Jó passou o que passou, um homem íntegro e fiel a Deus. Jesus foi crucificado, e na terra não houve homem mais santo que pisou aqui, porque a prova que eu passo não define quem eu sou. A luta que eu passo não define quem eu sou. Não deixe que você seja definido pelas suas lutas. Quando não é o outro que pensa, muitas vezes somos nós que pensamos: Senhor, eu estou em pecado. Senhor, o Senhor me abandonou, o que eu estou fazendo, querido? A prova, o deserto, é uma das escolas de Deus. O que você está passando não é ira de Deus, pelo contrário, às vezes pode ser amor, porque Hebreus diz que Deus é um pai que corrige aos filhos que ama. Quantos são pais aqui? Amém.
Eu te pergunto, quando você está corrigindo seu filho, você corrige por quê? Porque deixou de amar ou porque o ama? Porque o ama. Às vezes, esses processos de dificuldade, de fase contrária na nossa vida, é uma fase de condicionamento, de correção, de aprimoramento para coisas maiores que estão por vir. Quando vocês recebem essa palavra, digam amém. A primeira coisa que eles pensam é que Paulo é um assassino, alguém que está devendo ao Senhor, alguém que está com o nome sujo no céu. Que Paulo é alguém que está com um SPC, com o nome do SPC celestial. É a primeira coisa que eles pensam. A segunda coisa que eles pensam é que Paulo vai morrer. Eles estão pensando, rapaz, esse camarada talvez até fosse alguém gente boa, sei lá, até gostamos dele, porque o povo os recebe com muito carinho, recebem com muita receptividade, mas eles começam a pensar, certamente vai morrer. Por que vai morrer? Porque alguém que passa o que Paulo está passando, ou seja, alguém que foi mordido por tal víbora, certamente morrerá. É aquilo que eles conheciam. É um povo que já mora nessa ilha, é um povo que provavelmente conhecia o tipo de cobra pelo qual Paulo foi mordido, foi picado. Então eles só estão aguardando, certamente, diz o texto, vai inchar e vai morrer. Vai inchar e vai cair dor no chão. Pode botar a mão, deve estar com febre, não está? Pode botar, tira aí, vê quantos graus está. Certamente vai morrer. Ninguém passa o que você está passando, Paulo, e sobrevive. Paulo, ninguém passa o que você passou e continua vivo. Paulo, ninguém é mordido por tal cobra e continua de pé. Mas diz o texto que aquele povo esperou muito tempo e vendo que nada estava acontecendo com Paulo, começaram a mudar de ideia. Esse povo que está esperando o pior de Paulo, por aquilo que Paulo havia passado, eles estão imaginando a morte, pode encomendar o caixão, pode ligar para a funerária, mas diz o texto, esperando muito tempo, e vendo que nada lhe sucedia, mudaram de ideia. E esperando muito tempo, vendo que nada estava acontecendo com Paulo, eles mudaram de ideia. Pastor, não estou entendendo, o que é isso? Querido, talvez eu esteja falando para pessoas aqui que passaram por provas difíceis, e aqueles que estão de fora estão falando, passou o que passou? É questão de tempo, vai morrer. É questão de tempo, vai perder o emprego. É questão de tempo, vai acabar o casamento. Mas eu quero profetizar para você essa noite, que vão esperar muito tempo, e vendo que nada lhe acontece, vão ter que mudar de ideia. Tem alguém recebendo essa palavra aqui essa noite? Existe uma expectativa, rapaz, com essa crise no casamento, pode esperar, divórcio, e esperando muito tempo, vão ter que mudar de ideia. Passando por esse diagnóstico de câncer, é questão de tempo, vai morrer, coitado, gostava tanto dele, gostava tanto dela, mas eu quero profetizar, que vão esperar muito tempo, e vendo que nada lhe acontece, que nada lhe ocorre, vão ter que mudar de ideia. Eu estou pregando para alguém essa noite aqui? Existem pessoas que estão alarmadas com uma informação que receberam, estão tristes, estão preocupados. Senhor, acho que eu não vou passar dessa. Senhor, dessa prova, dessa luta eu não passo. Senhor, onde o Senhor está? Querido, entenda bem, Deus está no controle das coisas, mesmo que tais coisas tenham fugido do nosso controle. Deus não perde o controle de nada. Existe um povo aqui, entenda, não é por maldade, não é por maldade, esse povo quer bem Paulo até, mas sabe por que eles estão pensando isso? Porque eles nunca viram ninguém passar o que Paulo está passando e sobreviver, até que um dia eles conhecem Paulo, que passou o que passou e continua vivo. Diga vivo, novamente, vivo. Eles estão falando que Paulo vai morrer, por quê? Porque eles nunca viram ninguém ser mordido por tal cobra e continuar vivo, até que eles conheceram Paulo. Sabe, pessoas que andam perto de você, pode estar pensando, com essa crise financeira do país, demitido agora, vai ter que devolver casa, carro, vai ter que...
Eles nunca viram alguém passar a crise que você está passando e continuar bem, até que chegou você. Até que chegou você. Eles nunca viram alguém passar uma crise como você passou no casamento e continuar casado, até que chegou você e sua esposa, você e o seu marido. Eles nunca viram alguém passar um diagnóstico como você passou e continuar bem até que chegou você, porque aquilo que eles pensavam sobre você, eles terão que mudar de ideia, porque o nosso Deus é maior que qualquer diagnóstico, maior com qualquer informação financeira, política, social desse país. O nosso Senhor Jesus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Eles estão mudando de ideia. Eles estão mudando de ideia, porque aquilo que eles esperavam acontecer, não aconteceu. E agora, como não acontece, Paulo, ele passa de ser considerado um assassino a ser considerado um Deus. Então estão falando, rapaz, já que você passou o que passou e continua vivo, você deve ser um Deus. Eu não sei o que Paulo respondeu para eles, mas eu certamente responderia: um Deus eu não sou, mas eu sou filho dele. Você está me confundindo com meu... É porque eu pareço muito com meu pai, até porque nós fomos criados em imagem e semelhança dele, amém ou não amém? Você está me confundindo, rapaz, você está me chamando de Deus. Eu não sou Deus, é que eu pareço muito com meu pai, ele me fez muito parecido com ele. Não se constranja se falarem que você é parecido com Jesus. É porque você é irmão direto dele. É que você é irmão direto dele, através do sacrifício na cruz. Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Quem é irmão de Jesus aqui, filho de Deus? Sabe, eles estão mudando de ideia. Eles estão mudando de ideia. Paulo é o tipo de gente que não é movido por informação. Se Paulo naquele dia fizesse um exame, se fosse ao hospital, se fizesse um exame de sangue, o diagnóstico seria, a informação seria: nem sai do hospital, porque você vai morrer. Mas Paulo não é alguém que é movido por informação. Paulo é alguém que é movido por revelação. Eu quero repetir que a revelação se sobrepõe à informação. Eu não sei qual é o tipo de informação que chegou na sua casa essa semana, chegou na sua casa esse mês, não sei que tipo de carta o banco te mandou essa semana, não sei quem tem te ligado, mas entenda, você precisa apenas de uma revelação do Senhor para sobrepor essa informação. Qualquer informação negativa, eu profetizo, que cairá mediante a revelação que nós teremos de Deus. Amém? Eu quero ler um último texto contigo para finalizar. Ainda em Atos, capítulo 20, verso 7. Atos, capítulo 20, verso 7. O texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Repita, morto. Não feche sua Bíblia, olhe para cá por um instante. Esse texto é um texto muito conhecido. Paulo está pregando, e porque ele se prolonga no seu discurso, na sua pregação, um jovem que certamente virou a madrugada assistindo Netflix e foi para a igreja, adormeceu no meio do culto. Como ele estava sentado a uma janela, ele cai dessa janela, e o texto diz que, como estava do terceiro andar, ele cai e estava morto. É interessante nós pensarmos, não somente no texto, mas quem escreveu o texto. Quem escreveu o Atos, você sabe muito bem, é Lucas.
E Lucas tinha por profissão a medicina. Ou seja, quem escreveu o texto é um médico. E quem está atestando que esse camarada Eutico morreu é um médico. Lucas, ele sabe bem. Eu não estou falando que quem deu esse diagnóstico foi um pedreiro, senão eu duvidaria. Um mecânico, sei lá, um pintor. Não, quem deu o diagnóstico de que Eutico havia morrido foi um médico. Mas entenda, tudo que um médico tem é uma informação. O que Lucas tem na sua mão é uma informação. Não sei se ele próprio estava junto com Paulo nesse momento, mas é ele quem atesta que o jovem está morto, verso 9. Só que aí tem o verso 10. O verso 9 diz que o jovem está morto. Já o verso 10 diz o seguinte: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, porque o menino está vivo. Eu te pergunto, a Bíblia, ela se contradiz? Sim ou não? Não. A Bíblia não se contradiz. Porém, o verso 9 diz que o menino está morto. Já o verso 10 diz que ele está vivo. Ele está morto ou está vivo? Ele está morto ou está vivo? Tudo que Lucas tinha era uma informação. Mas quando Paulo chega, ele tem uma revelação. E a revelação se sobrepõe à informação. Sabe? Lucas não estava enganado, ele estava certo. Lucas não atestou precipitadamente, ele estava certo. Porém, depois da informação de Lucas, veio uma outra informação, não emitida pela caneta de um médico, não emitida pela caneta de um juiz, mas vindo direto dos altos céus. Uma revelação. E aquilo que estava morto reviveu por conta de uma revelação divina.